O grande foco do nosso trabalho aqui é exatamente isso. E cada vez mais fica claro, sabe, professor? Seja em qualquer lugar que o médico atue. Quando ele cobre, quando ele foca 100% do esforço dele em tornar o médico melhor, focando em oferecer resultados e um relacionamento melhor com o paciente, a gente vê que existe uma saída nesse fim de túnel aí. O médico ele é muito colocado como vilão, né, professor? Pela mídia, que o médico isso, o médico aquilo. E assim, não é passando a mão na cabeça dos médicos, né? Acho que tem pessoas de boa índole e de má índole em todas as profissões, mas demonizar o médico, vilanizar o médico, tudo o que acontece, eu também não acho justo. Passando pela formação como aluno, passando pela formação chegando até no mestrado, só não fui para o doutorado, e depois voltando para a academia e vendo também o outro lado, eu não posso também dizer que a formação tem sim um papel fundamental, um papel importante, né? Não é que determina, mas influencia muito, né? Então, a gente fala muito disso aqui, sabe, professor? Inclusive, muito do que a gente fala aqui são coisas que a formação ensina e que são essenciais para o médico. Não simplesmente a gente tem aqui o nosso foco, né? O nosso nicho de trabalho, tem a ver com marketing, tem a ver com gestão, tem a ver com ajudar médicos a terem sucesso no consultório em particular, mas isso aqui, quem me conhece mais próximo, e eu falo também de forma abertamente assim, que é só uma arma, né? Só uma estratégia sabe aquele negócio de pegar e rachar o vidro, de ser uma estratégia que você consegue rachar o vidro para daqui a pouco da gente conseguir quebrar esse vidro, sabe? É uma estratégia que eu falo muito de forma abertamente. Daqui a 10 anos, o meu sonho é que esse projeto que a gente criou aqui, ele deixe de existir. Que o SUS, que a formação, que os médicos por si só lutem para que em qualquer lugar que se trabalhe, o médico não perca a autonomia, poder exercer a profissão como ele realmente, como o paciente precisa, né? Mas quando a gente olha, professor, por exemplo, para o mercado médico, onde o médico hoje atua, a maior parte, serviço público e no serviço privado, planos, em grandes hospitais. O que eu passei, que eu vejo que muitos alunos passam, muitos colegas passam, é exatamente cada vez mais essa autonomia ela diminui. Muitas vezes a gente sabe o que fazer, sabe como fazer, mas a gente fica de mãos atadas, né? Então, eu acho que junta a formação que não nos prepara e o mercado que não valoriza isso. Isso é extremamente perigoso. E aí fica muito dependendo, né, professor, da boa índole só. Fica dependendo só do caráter forte, né? E às vezes o médico, como ser humano que falha, sucumbe às tentações, né? Não, só uma vezinha aqui. Não tem material para entubar, mas é só hoje. Ah, não tem um leito, mas é só hoje. Ah, não tem isso, mas... E a gente vai aceitando, né? Um dos focos, o grande foco do nosso trabalho aqui é exatamente isso. E cada vez mais fica claro, sabe, professor? Seja em qualquer lugar que o médico atue. Quando ele cobre, quando ele foca 100% do esforço dele em tornar o médico melhor, focando em oferecer resultados e um relacionamento melhor com o paciente, a gente vê que existe uma saída nesse fim de túnel aí. A gente, muito mais do que estereotipar lugares, o médico só vai ser feliz se for no particular, ou se for no SUS, ou se for no plano, ou se for no hospital, ONA 3, um grande hospital, né? A gente defende que não, a gente defende que o médico ele pode ser feliz em qualquer lugar, mas para isso, né, ele precisa lutar por essa autonomia, né, que nunca a gente deveria se afastar, né, daquele contrato de esperança. Tem que haver um contrato também de não abrir um centímetro, né, da autonomia do médico, da liberdade do médico, para ter tempo com o paciente, para poder, né, ouvir o paciente, para poder explicar para o paciente, para poder criar realmente esse vínculo, né? Só para o senhor também entender um pouco do contexto, né? Porque muita gente chega e vê os nossos slogans, né? Ajudando os médicos a verem o atendimento particular. Mas, na verdade, como eu falei, basicamente é uma estratégia que a gente tem. Mas o meu sonho pessoal, né, é que isso seja propagado em todos os locais, porque eu acho que, independente de onde seja, o médico ele tem que, sim, né, exercer a medicina com excelência. A crise da medicina, ou a crise da prática, de alguma maneira, ou consome livros da literatura inglesa, espanhola, você citou aí o Carrió, né? Eu tenho vários livros da medicina de Buenos Aires, do Chile, claro, Estados Unidos,
Unidos, Inglaterra, etc., acompanha esse relato de que os médicos estão crescentemente insatisfeitos e se sentem frustrados com a perda de autonomia, chamando a atenção, inclusive, que há necessidade de se refazer o pacto entre os médicos e a vida social. Os médicos estão sistematicamente insatisfeitos, seja pela sobrecarga de trabalho, como você comentou, pela baixa remuneração, numa sociedade de massas, né, como a nossa, 200 milhões de habitantes, uma quantidade enorme de escolas médicas, os médicos tendo, né, no setor público uma parte, né, da sua sobrevivência, e aí conjugar, né, realização profissional com se autossustentar, sustentar a sua família, né, se realizar pelo trabalho, isso tem produzido muitas demandas, né, e muitos médicos não sabem equacionar isso. Algumas vezes, você acha que citou fez essa mesma observação que eu vou fazer de outra maneira, algumas vezes dá a impressão, né, que o sujeito que ralou tanto para ser médico, 6 anos, 3, 4, 5 anos de residência, que ele não cuida do CRM dele. Ele de alguma maneira, ele baixa tanto a guarda que ele se expõe, né, a ponto de ele mesmo se autopunir. Quer dizer, se ele já não considera o outro, né, a ideia da alteridade, né, de que a medicina não se encerra no médico, ela só se efetiva, né, quando esse médico encontra o seu paciente e cumpre a sua função de médico, o que a sociedade espera de um médico, e parece que algumas pessoas esquecem até do próprio sacrifício que foi ser médico.